profético que Deus tem nos dado, todas as quintas-feiras, né? Segundo, o pastor Júlio se dispôs, né, de estar conosco, nós vamos recebê-lo com muita alegria. Vem para cá, pastor Júlio, né? Ele tem uma palavra de Deus no coração, nossos corações, no coração da igreja. E eu tenho certeza, meu amigo, que o Senhor me faz começa hoje à noite. Olha, eu estou muito feliz, né, pelo privilégio de receber esse homem de Deus aqui, né, e ele é apaixonado por Jesus, pela igreja do Senhor, ele se dedica ao extremo e a gente vai aprendendo com ele. Para você ter uma ideia, a gente só construiu esse galpão aqui depois que a gente foi lá, né? E ele estava construindo, empolgado, e eu falei: Júlio, como é que a gente faz? Na época ele: não, você tem que meter a cara, você tem que fazer. Eu estou fazendo aqui com a empresa, não sei o que. Eu falei: Júlio, então me passa o contato. E de lá a gente conseguiu, na época, né, meter a cara, empolgados com a fé que estava no coração dele, inclusive, que nem eu mesmo sabia, nem podia, mas ele animou a nossa fé para que a gente pudesse estar aqui hoje com essa construção. E eu tenho certeza que ele tem legalidade de Deus, né, para liberar uma palavra sobre a tua vida. Estenda sua mão para cá, você que está em casa também, estenda sua mão para cá. Deus, nós te amamos e te honramos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de caminharmos com os santos homens do Senhor, e que esta noite, Pai, a tua palavra liberada aqui neste lugar, por meio deste canal de comunicação, alcance os corações e as vidas, Senhor. Nós oramos e te agradecemos pela vida do pastor Júlio, que o Senhor venha usá-lo tremendamente. É a nossa oração em nome de Jesus, e todos digam amém. Está funcionando esse? Sim, tá. Saí de casa, até separei a máscara, cheguei aqui e estava sem máscara. Queridos, para mim é uma honra muito grande, inclusive a empresa que colocou essa estrutura, colocou primeiro aqui do que lá. O Marcos estava precisando de inaugurar e tal. Eu falei: não, irmão, tá beleza. Eu queria honrar o pastor Marcos e a pastora Manualda, até pela vida deles, né? Tem pessoas que a gente tem confiança nelas, né? Tem pessoas que você até gosta, mas não confia delas, né? E eles são um casal assim, realmente frutífero, comprometido com a palavra de Deus, né? Às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente teria coragem de confiar na nossa família. Outras pessoas eu não teria coragem de confiar em ninguém, nem inimigo eu tinha coragem de confiar, né? Mas neles eu tinha coragem de confiar, e a gente tem visto a vida deles. Eu lembro o primeiro dia que eu vi o Marcos, a gente estava em Caldas Novas no MFI, né, conversando sobre aquilo que precisava fazer. A igreja, quando ela lá embaixo, eu lembro da gente ter ido lá várias vezes. Então tem sido pessoas que têm transformado a história nesse lugar, né, que têm verdadeiramente dado testemunho. E é muito importante para nós a gente entender o valor desse testemunho, né? Muitas pessoas, elas não se preocupam com testemunho, né? Mas eu sou uma das pessoas que eu me preocupo. Eu acho absolutamente fundamental, imprescindível o caráter da pessoa, a vida da pessoa. Amém? Então, em cima desse prisma de testemunho, de entendimento, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro, capítulo 1, versículo 13. A gente vai conversar somente em cima de um versículo, esse número 13. E eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Hoje é um culto de libertação. Muitas pessoas, elas não são presas, elas não são cativas por demônio, mas elas são cativas por maneira de pensar, ou são cativas de pensamentos. E eu creio assim que Deus, Ele quer que a gente tenha entendimento sobre isso nessa noite. Amém? Diz a palavra do Senhor o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sombrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O versículo, Pedro, ele é bem claro, né? Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que é, na realidade, cingir?
né? É você guardar, é você preparar, é você proteger, é você colocar, sabe, em ponto de atuar e de agir, né? E ele diz o entendimento. Outra coisa que a gente precisa entender. Troca o microfone. Bem, querido, então fala de preparar e cingir o vosso entendimento. O que a gente entende como entendimento? Fala da coisa que tem aqui dentro da gente poder pensar, né? Muitas vezes a gente pensa muita coisa que não é de acordo com a vontade de Deus. A gente tem muito pensamento, às vezes, altivo de nós mesmos. E às vezes temos pensamentos muito baixos com relação a nós. A palavra deixa bem claro que o Senhor ele tem pensamentos de justiça, pensamentos de bênção com relação à nossa vida. Bem, ele tem pensamento de justiça, de alegria e de futuro com relação à nossa vida. Muitas vezes nós pensamos muita coisa que, ao nosso ver, ao nosso entendimento, podem inclusive ser bons. Mas Deus, a maneira de Deus ver, a maneira de Deus entender para a nossa vida é para a eternidade. Não é somente momentâneo. A gente vê algumas oportunidades e acha que essas oportunidades são boas, mas Deus ele sabe o que é melhor, não somente para essa vida, mas Ele sabe aquilo que vai nos levar, sabe, a um futuro na graça, um futuro na sua presença. É muito importante, deixa até eu ver aqui qual a hora que eu comecei, como no passado a hora. Então eu queria que você entendesse, sabe, muitas vezes aquilo que a gente pensa, e o nosso pensamento está muito ligado ao entendimento, está ligado à porção de Deus que nós temos dentro da nossa mente, da nossa maneira de pensar. E muitas vezes a gente vive cativo, porque na realidade nós estamos presos aqui. Por exemplo, uma pessoa que ela tem problema de ciúme. Muitas vezes ela não está vendo nada, mas o problema está na mente. Quantas pessoas já mataram por ciúme sem estar acontecendo nada? Mas por quê? Porque ela imaginava na sua mente. A Bíblia deixa bem claro que aquilo que a gente imagina na nossa mente é aquilo que a gente é aquilo que a gente vai viver. Se você tem uma mente destruída, uma mente cauterizada, e entenda, a mente cauterizada é algo que é difícil de Deus trabalhar. É algo que muitas vezes é uma mente fechada. Eu lembro muitas vezes que eu pregava com meu pai, eu parava e falava, pai, olha aqui, assim, 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 meu pai, já muito idoso, ele faleceu com 88 anos, e ele ouvia, e eu pregando para ele, pensando assim, Deus, agora o negócio saiu. Mas quando eu ia terminando a pregação, aí ele falava algumas coisas que eu conseguia discernir, não entendeu nada, não ouviu nada. Porque muitas vezes nós temos a nossa mente cauterizada para aquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes a gente vive uma vida desgraçada porque a gente não tem essa mente de Cristo. E olha, querido, você na realidade vai sentir aquilo que você pensa. E os seus sentimentos vão comandar as suas atitudes. Se você não é restaurado na sua mente, nada mais vai ser restaurado. E nós precisamos entender isso. A Cláudia, a minha esposa, ela tem um costume de falar muito que uma mente vagabunda, ela dorme ou ela deita com qualquer pensamento. Você percebe isso? Como isso é forte? Uma mente vagabunda, ela dorme ou ela se deita com qualquer pensamento. Então é muito importante para nós a gente parar e falar assim, Deus, o que eu tenho pensado? O que é que envolve o meu pensamento? Eu tenho certeza absoluta que o Marcos e a Noalda não fica pensando asneira, não. O pensamento dele está todo igreja, corpo, o que fazer, Deus mostra, é isso que está no pensamento deles. Agora, muitas vezes nós começamos a perecer porque Satanás consegue nos cativar na nossa mente.
A Bíblia fala que nós temos que usar o capacete da salvação, sabe, para nos livrar de um monte de coisas, de pensamento, de dados inflamados. E muita gente, ela é atordoada no pensamento. É o pensamento, aquilo que vai alojando no seu pensamento, que vai começando a constituir, vai começando a formar o seu sentimento. Você está bem, você está tranquilo, você chega na igreja, você não vem na igreja com desejo de brigar, nem com desejo de problema nenhum. Mas aí, às vezes, uma situação que aconteceu, o diabo vai jogar uma seta maligna na tua mente. Está vendo aí? O pastor passou e não falou com você. Aqui não acontece isso, né, irmão? Não acontece. O pastor não falou com você. Está vendo? Olha, gosta mais de fulano de tal, porque fulano de tal tem um Camaro. Está vendo aí como é que funcionam as coisas? Então, muitas vezes nós somos bombardeados. Se a nossa mente não souber trabalhar, ou ela não estiver trabalhada em Deus, a gente se torna cativo dessas situações. A gente se torna cativo. Porque muitas coisas vão acontecer na nossa vida e nós não precisamos ver. Nós precisamos ter uma mentalidade de Cristo para conseguir discernir o que vai acontecer. O jovem índio saiu e foi fazer o seu teste com o seu pai. E o teste com o seu pai, para ele se tornar um homem, era que ele deveria ficar na floresta, no meio do mato, de olhos vendados, no escuro e sozinho sentado no toco. O pai dele foi, levou aquele menino para o meio da floresta, deixou ele sozinho lá, falou assim: filho, agora é a hora de você se tornar um homem. Vendou os olhos daquele menino e ele ficou sentado naquele toco. Ele passou a noite todinha sentado no toco. O que passou na cabeça daquele menino, não sei. Talvez ele tenha pensado assim: poxa vida, meu pai disse que me ama e vai me deixar sozinho aqui. Mas a grande verdade é que no outro dia de manhã, na hora de terminar aquele voto, aquele tipo de prova, eles foram lá e tiraram a venda daquele rapaz. E ele conseguiu ver e conseguiu perceber que ele não estava sozinho, porque o pai dele tinha passado a noite todinha junto com ele, guardando a vida dele. Então, muitas vezes nós nos achamos sozinhos, mas se a nossa mente entender que Deus está conosco, a gente sossega a alma, irmão. Sossega a alma. A Bíblia diz que o diácono Estevão, ele era apedrejado. Irmão, olha, eu confesso para você, eu já levei uma pedrada do irmão meu, né? Mas eu não gostei, querido. Agora imagina um monte de gente furioso querendo te matar. Mas o que aconteceu com o Estevão? Ele estava tranquilo, ele estava bem. Por quê? Porque ele sabia claramente, ele conseguia visualizar, ele conseguia entender quem estava no comando, quem realmente estava guardando a vida dele. Então, quando nós começamos a entender que essa mente de Cristo está tomando conta, se nós somos renovados, né, na nossa mente, né, a gente se renova dia após dia em Deus, né, ouvindo palavra, né, Deus nos exortando. Né, tem uns irmãos que gostam muito, eis que te digo, né? Eis que te digo. Engraçado que a maioria do povo que gosta desse negócio de eis que te digo, não se sujeita à palavra, não se sujeita ao reino de Deus. Eu conheço uma pessoa que saiu da nossa igreja, porque eu tirei do louvor, saiu da nossa igreja, magoada, chateadinha. O pior de tudo, infelizmente, que não me esquece. Todo lugar que vai, todo lugar que tem um profeta que ela tanto valoriza, o profeta chega para ela e fala assim: eu não sei como vou dizer isso para você, mas Deus está te falando que você tem que voltar para onde você saiu e tem que começar do zero. Se não for assim, não vai resolver. Aí ela faz ficar nervosa, não quer mais saber disso do profeta e vai embora. Mas por quê? Porque é uma maneira que o diabo cativa a nossa mente. Né? Quantas pessoas elas fazem as coisas para ser reconhecidas? Ou seja, elas fazem porque na mente dela elas precisam receber a paga. E a paga dela é o reconhecimento, a paga dela são os elogios. Mas isso é porque está na mente dela. Está na mente dela. Você não vê Jesus precisando de elogio de ninguém, querido. Jesus não era nem de ficar discutindo com ninguém. Jesus não queria saber de holofote. Jesus não queria. Olha, Jesus chega e fala assim: ei, vai, não conta nada para ninguém não.
Se fosse eu, sabe o que eu fazia? Vai lá e fala para todo mundo que eu fiz, e manda todo mundo vir que eu estou aqui pronto para fazer. Mas Jesus não fez assim. Por quê? Porque a mente de Cristo é totalmente diferente da nossa mente natural e carnal. Você não consegue imaginar, em nenhuma hipótese, que a mente de Cristo ia dormir com nenhum tipo de pensamento que não fosse da do Pai. Toda vez que ele era indagado, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa é a mente de Cristo. Quando você olha para Paulo, ele sabia claramente o que estava acontecendo. Mas a mente dele é a mente de Cristo. A mente dele era tão mente de Cristo que ele dizia, olha, você pode imitar a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então, essa mentalidade aqui precisa tomar conta de cada um de nós. E muitas vezes a gente permite que muitos pensamentos tomem conta de nós, e esses pensamentos vão, queira ou não, vão gerar sentimentos. E esses sentimentos, eles vão realmente comandar as nossas atitudes. E não tem como fugir disso. Ah, pastor, mas eu tenho muitas atitudes ruins. Não, querido, se você quer consertar suas atitudes, comece a tratar do seu sentimento. E para tratar do seu sentimento, você vai realmente ter que mexer na sua maneira de pensar. Por que muitas pessoas elas têm problema de dizimar? Aqui não acontece isso, né? Aqui não acontece isso. Problema de dizimar, de ofertar, não acontece isso aqui. Por que muitas pessoas elas são boas para tudo, irmão? Você pega o zap, elas fazem uma coisa que você olha para ela e fala, Deus, mas essa pessoa podia fazer um livro. Mas não, elas têm problema de dizimar, um problema crônico. E elas não dizimam porque a mente dela não consegue diluir, não consegue absorver, não consegue captar nem entender aquilo que é de Deus. E por isso tem problema. A gente está vivendo uma pandemia, um momento de crise no país. E engraçado que na nossa igreja tem um rapaz que nesse período de pandemia, o dízimo dele aumentou, acho que umas 10 ou 15 vezes. E se você for ver o que ele faz, você não acredita. O cara ganha mais do que eu, que sou funcionário público. Agora por quê? Porque ele resolveu ser fiel. Deus foi restaurando e restaurando tudo. Agora, por que muitas vezes a gente não experimenta isso? Por causa da nossa maneira de pensar. Sabe aquela maneira de pensar que você tem, que é religiosa, que alguns têm? O cara morre, vai para o inferno e não abre mão de determinadas atitudes, de determinadas maneiras de pensar, de determinadas muletas. Eu lembro de uma frase, eu não sei se eu já falei para vocês aqui, olha só para você ter uma ideia. Essa frase, eu ouvi essa frase por volta de 1971, mais ou menos essa data. 1971 tinha muita gente aqui que não era nascida. Mas eu ouvi essa frase das pessoas mais importantes da minha vida, que era meu pai e o meu tio, que no caso era meu padrinho na época. Eu era menino ainda, em 71 eu estava com o quê? Estava com 8 anos. 8 anos. E eu nunca esqueci essa frase. E eu nunca esqueci, sabe, o que passou na minha cabeça com 8 anos. Presta atenção, com 8 anos. Meu pai e meu padrinho conversando lá no fundo do lote, lá no grama, debaixo de um pé de mamão, e eu vi o meu pai e meu padrinho discutindo, e eles falavam assim: olha, se Deus falar para mim que era para mim sair da minha religião, ele disse a religião dele, senão eu não vou entrar no céu. Ele falou assim: eu prefiro ir para o inferno com a minha religião. Isso significa uma mente cauterizada, significa uma mente aprisionada. Que se a sua mente chegar ao ponto de você não aceitar Deus entrar, ou chegar ao ponto de você não aceitar um conselho da parte de Deus, querido, infelizmente você está morto. Infelizmente você está preso. Você é capaz de fazer qualquer coisa de errado. E nós precisamos analisar isso. E eu lembro que eu, com 8 anos, eu pensei assim: ué, mas se Deus falar para eles fazerem uma coisa, eles preferem ir para o inferno do que obedecer? Com 8 anos eu consegui discernir que isso estava errado, sem saber nada de Bíblia, sem ter ensino de nada.
O que a gente sabia na época? Orar o Pai Nosso. Orar não, rezar o Pai Nosso. Eu lembro que a gente na época era muito beliche, a gente tinha, lá em casa eu sou o mais velho de 10, então é 10 meninos. Então você imagina 10 filhos, 9 irmãos, era muita gente, era beliche para cá, beliche para lá. E eu lembro que a gente ia dormir, minha mãe, vocês vão rezar. E a gente começa, Pai, nós estamos... Dificilmente conseguia orar ou rezar o Pai Nosso, a gente caía no sono. Mas porque essa era a mentalidade que estava sendo formada. E a pergunta é, você tem condição de falar assim, Senhor, sonda os meus pensamentos, se em mim há algum caminho mau? Porque se há algum caminho mau em mim, é óbvio que os meus sentimentos vão ter problema. E se eu sou uma pessoa que tem problema nos meus sentimentos, as minhas atitudes serão problemáticas. Elas vão dar problema, elas vão se envolver com o pecado. Então a grande verdade é que Deus está falando, olha, cingir, ou seja, guarda, prepara os teus pensamentos, sabe, a tua maneira de pensar. Quando fala de oferta, qual a maneira, o que você fala sobre isso? Quando fala que o Senhor é amor, o que você pensa sobre isso? Quando fala que o Senhor é justiça, o que você pensa sobre isso? O problema está muito na nossa mente. Como explicar alguém que teve uma experiência no altar de Deus, de repente a pessoa se envolve com o pecado, e aí cai na sarjeta? Como explicar isso? Por que isso acontece? Porque a grande verdade, nós não temos usado esse capacete da salvação, está envolvido com a salvação. Eu já ouvi muitas vezes, sempre repito isso, as pessoas, você se esconde atrás da igreja. Não, você pode falar o que você quiser. Se eu estiver escondendo atrás da igreja, se estiver escondendo atrás do reino de Deus, é o melhor lugar para se esconder. Eu não tenho problema com isso. Sabe, se a pessoa falar assim, não, pastor, você é um semi-analfabeto, você é um cara grosso, você não tem nenhum tipo de polidez, não tem problema, querido. Do jeito que eu sou, a minha mente consegue entender que Deus tem essa coisinha aqui, Deus ele tem. Agora a pergunta é, Deus tem te tido? Na sua mente, Deus tem te tido? Sabe o que envolve a sua maneira de pensar? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu falo anos atrás, graças a Deus tem muitos anos já corrido, eu lembro que a gente estava dentro de um quarto, um barraco de fundo, e eu dedilhando a guitarra, durante a noite eu falava, Deus, eu quero ser usado por Ti. Chorava, e dedilhava aqueles 2 hinos que eu decorei. Então eu chorava. Mas a minha mente queria isso. Eu lembro que em muitas situações a gente estava numa chácara de recuperação, e nessa chácara de recuperação eu lembro que houve um desejo de sair para o Pará, e todo mundo, Júlio, você não vai não, você sempre está junto, você nunca corre, você nunca abre, você não espana, por que você não vai? E eu me sentia cobrado, mas eu não sentia que Deus estava querendo que eu fosse para lugar nenhum. E eu lembro que eu ajoelhei no meio do mato, a chácara era a terra, o solo era muito ruim, era muito cascalho, muita pedra e muito mato, não dava para agricultura. Eu lembro que eu ajoelhei naquele lugar e eu falei, Deus, eu não quero ir para o Pará. Eu falei para Deus, eu não quero ficar com esse tipo de serviço, também não quero ficar aqui. Deus, eu quero pregar, eu quero que Tu me use, eu quero estar com gente, eu quero evangelizar, eu quero estar envolvido com o corpo de Cristo. Eu fui sincero com o Senhor, então a minha mente, ela não foi, isso não acontece agora, mas desde o princípio a minha mente sempre estava voltada para o reino de Deus. Para muita gente, faz as coisas com sacrifício, vai trabalhar, é um sacrifício, vai exercer é um sacrifício. Para mim, o reino de Deus não é um sacrifício. O reino de Deus para mim é um chamado, é um prazer. Anteontem a gente teve que sair, a gente ficou aconselhando um casal até quase 2 horas. Muito choro, muita lágrima, muito temor. Quando foi no outro dia, a Cláudia já teve que ir lá novamente, porque a situação estava difícil. Quando foi à noite, eu cheguei ontem à noite novamente, nós fomos para lá. E sempre falando para as pessoas, olha, a sua mente é uma mente de Cristo. Não permita que ninguém fique jogando pensamento. Não permita que ninguém fique colocando porcaria. Eu lembro que uma vez houve um problema de traição entre um casal.
E aí a esposa veio e pergunta: mas como é que foi? Não interessa como foi, não interessa quantas vezes foi, não interessa se gostou, se não gostou, que posição foi, não interessa, interessa que houve pecado, e interessa também que tem que ter perdão, que tem que haver restauração. É isso o nosso foco. Então muitas vezes a nossa mente quer governar aquilo que não pertence a Deus. E Deus, Ele tem nos chamado para que Ele possa, sabe, tratar da nossa maneira de pensar. Que os vossos pensamentos eles sejam elevados, que os vossos pensamentos, a sua maneira de pensar, seja a maneira de sonhar, esteja envolvida com o reino de Deus. É isso que nós precisamos, querido. Por que muitas pessoas sofrem na casa de Deus? Por quê? Porque a sua mente muitas vezes está presa. Ela não consegue experimentar o que Deus tem para ela. Eu gosto muito de pudim. Eu estou fugindo dessas coisas da aparência do bem, tá? Gosto muito dessas coisas mesmo, mas estou fugindo. Mas fugindo é difícil fugir. Estou tentando perder essas massinhas, né? Mas uma coisa eu sei com uma clareza muito grande, querido. É você que domina. É você que domina. É você que domina. Né? Quantas vezes a gente vê as pessoas por causa de problema na sua mente, da sua maneira de pensar, e desconta na comida. Quantas vezes você vê pessoas que têm tudo na vida e murmurando, reclamando da vida. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas coisas que eu já aprendi a lidar. Por exemplo, um casal que está se arrebentando, eu tenho facilidade de ajudar. Tenho facilidade de descer a ripa, seja nele ou nela, não tem problema comigo. Agora, eu tenho problema com gente murmurando, irmão. Oh, Jesus. Tá? Eu tenho um problema com isso. Então, a pergunta é: o que é que envolve o seu pensamento? O que é que você precisa para ser feliz? Não, pastor, se alguém me desse uma vaga para cantar, tocar teclado na outra igreja, eu iria. Se você pensa assim, a grande verdade é que você está à venda. E quem está à venda aqui, está à venda lá. É igual jogador de futebol, deu um salário maior, ele vai. É igual técnico, deu um salário maior, ele vai. Mas quem tem aliança não está à venda. Quem tem aliança não pensa nisso. Quem tem aliança está junto. Entendeu? Quem tem aliança sabe que está perto. Quem tem aliança se alegra na igreja que está. Quem tem aliança, uma mente sadia, uma mente saudável, olha para a igreja e fala: Deus, como tu tem feito coisas maravilhosas. Olha para o irmão e fala: poxa, que maravilha, esse irmão é muito precioso. A oportunidade de ter pastores, sabe, olha, infelizmente a mentalidade do povo é muito medíocre. Um povo que entende o que está acontecendo, por exemplo, o casal de pastores de vocês. Quem tem uma mente santa, uma mente livre, uma mente que consegue discernir o reino de Deus, vai honrar os dois. Não é porque é pastor, não é porque eu ensino para fazer isso, não. É porque a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Se você olha pastores, querido, olha, irmão, fora de brincadeira, a gente tem visto pessoas em uma maluquice, uma loucura, para tudo quanto é lado. Mas por quê? Por causa da mente. Porque o cara tem uma mente com problema, ele vai realmente ter sentimentos com problema, ele vai ter atitudes problemáticas. O cara uma hora está junto com você, outra hora não está. Uma hora o cara prega uma coisa na igreja, outra hora já está pregando outra. E muitas vezes a gente tem algo com firmeza e parece que não consegue discernir, não consegue entender. Por quê? Porque alguma coisa na nossa maneira de pensar está errada. Mas à medida que nós pensamos com a mente de Cristo, a gente começa a entender que muitas vezes um sentimento pode vir sobre mim momentaneamente. Mas eu preciso valorizar o sentimento que vem da presença de Deus, porque Ele é eterno. Ele não muda, Ele não muda. Ele era, Ele é e sempre será. Você vê a estratégia de Satanás, não muda. O pior de tudo é que às vezes o diabo não muda, cambada ruim. Né? Você vê Deus mudando as coisas, uma hora para um lado, outra hora para o outro. Não, irmão, você não vê Deus, não, irmão. Deus não é de ficar mudando de palavra, não. O que Deus quer desde o princípio, Ele nos coloca. Qual é a palavra para o ser humano? Não é frutificar? Não é frutificar? E vai lá, vai para o livro de Gênesis, vai lá, está escrito o que? Frutificar. Mas o que o diabo faz? Não, vai lá e come a fruta.
parece muito, está envolvido a fruta, está envolvido nos dois, nas duas ordenanças. Mas o Senhor, Ele fala frutificar, e o diabo faz o quê? Vai lá e come a fruta. Então nós precisamos falar: Deus, qual é a maneira de pensar que eu tenho? O que eu tenho pensado? Né? Como é que eu vou julgar os meus pensamentos? Há muitos anos atrás eu vi um pastor chamado Aloysio. Ele diz: qual é a maneira de você ver se aquilo que está certo ou se está errado? Ele diz assim: olha, se isso me aproxima de Deus, aproxima a minha família de Deus, aproxima, sabe, tudo aquilo que está em volta de mim de Deus, é de Deus. Se isso me distancia de Deus, me distancia da igreja, distancia da minha família, não é de Deus. Então nós precisamos entender e falar assim: Deus, vai tratando da minha maneira de pensar. Senhor, começa a trabalhar a minha mente, para que eu não seja mais jogado como qualquer coisa, de um lado para outro, para que eu não seja tão vulnerável, sabe, como eu tenho sido. Porque isso na realidade é uma mente cativa, quando você não consegue ter paz dentro da igreja, você não consegue estar junto com os pastores, junto com os líderes, você não consegue se ver livre, alguma coisa está te prendendo, e isso começa na mente. Começa na mente. Tem um conselho, uma historinha muito antiga, né, que você já deve conhecer muito claramente sobre isso, né, que o rapaz chegou e trabalhou muitos anos, né, numa fazenda, e ele trabalhou, e na hora de sair, o dono da fazenda disse para ele assim: olha, eu tenho quase 20 anos de indenização trabalhista para você, está todo o dinheiro aqui. Colocou um saco de dinheiro na frente dele e disse para ele assim: mas eu vou te fazer uma proposta, eu vou te dar três conselhos para você deixar o dinheiro aqui. Aí ele falou: caraca, velho, pagar tão caro por esses conselhos? Aqui para nós, quem é aqui que ia aceitar isso? Ninguém. Eu falei assim: ó, cara, beleza, seus conselhos devem ser beleza, mas eu estou mais afim do meu dinheiro, me dá meu dinheiro aqui. Mas esse rapaz aceitou. E quais eram os conselhos? Eu começo a contar a história, nem lembro direito dos conselhos, mas acho que o Marcos sabe. Um dos conselhos era: nunca pegue um atalho, né? O outro conselho era: nunca seja um curioso. E o outro conselho: nunca tome uma decisão sem pensar, sem analisar. E aí ele trocou e ficou com esses conselhos e foi sem nada. E no meio do caminho, o que ele faz? Ele vê aquele pessoal do pau de arara, né? Acho que alguns aqui nem sabem o que é isso. Era aquele caminhão que o cara pegava carona e vamos embora, vamos nessa que é bom a beça. E aí ele foi entrar nesse caminhãozinho, ele lembrou do conselho, porque o cara ia pegar um atalho para chegar mais rápido na casa dele. Ele lembrou do conselho e falou assim: cara, eu não vou nesse caminhão. E aí ele deixou de ir no caminhão e depois ele ficou sabendo de um acidente. Era o caminhão que tinha tombado e morreu todo mundo. E aí, na sua trajetória, ele vai e para durante a noite para ficar numa estalagem e alugou um quartinho bem daquele simples, ficou lá no quartinho. Altas horas da noite ele começou a ver gritaria, briga, uma coisa, e aí ele levantou e foi pegar na maçaneta da porta para ver o que estava acontecendo. Aí ele lembrou de um dos conselhos: não seja curioso. Aí ele falou: cara, você sabe como a gente quer ver um negócio, é difícil, né, irmão? Mas ele resistiu, voltou e foi dormir. No outro dia, quando ele levantou, ele viu que estava todo mundo morto naquela estalagem. Os bandidos tinham matado todo mundo. Não matou ele por quê? Porque não viram, ele não apareceu. E aí já foi os dois conselhos. E aí ele foi chegando perto de casa, e quando ele olhou, ele conseguiu de longe ver a esposa dele. Ele viu a esposa dele e um rapaz sentado no colo dela. E aí ele falou: caramba, bicho, eu trabalhando, só faltando morrer para conseguir alguma coisa para minha família. Essa mulher ainda está me traindo, ainda está indo com um molecote desse. E ele tomou aquela decisão: vou matar os dois agora, eu vou chegar, não vou nem perguntar, vou meter a peixeira. Só que ele lembrou do último conselho: nunca tome uma decisão precipitada.
E tu sabe, irmão, que a gente tem essa tendência. A gente às vezes fica irado, fica chateado, porque a gente está na nossa mente que alguma coisa ou deixou de ser feita, ou foi feita, ou alguma coisa foi feita errada. E aí ele lembrou do conselho, ele foi com a vontade de descer a peixeira, mas chegou, cumprimentou todo mundo. A esposa falou assim: fulano, quando você saiu daqui, eu estava grávida. Olha o nosso filho que você nem conhece, nem conhecia. Então, querido, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa colocar a nossa mente na cruz de Cristo. Você entende? Nós precisamos, antes de tomar qualquer atitude, a gente precisa, sabe, deixar os nossos sentimentos aflorar, o nosso sentimento tomar conta de nós. A gente precisa que a nossa mente seja a mente de Cristo. A gente precisa deixar Deus agir. Quantas pessoas mocinhas na igreja, quantos rapazes, vai virar titia, aí vai entrando na mente dela, vai virar titia, hoje eu não estou casando, o negócio está feio, vai virar titia, quando pensa que não, ela começa a ficar com aquele sentimento que está errado, e aquele sentimento que deve aproveitar qualquer oportunidade. E o pior de tudo é o seguinte: quando você está numa situação dessa, você aceita qualquer tranqueira, qualquer porcaria. Você não é seletiva, você também não é seletivo. Por quê? Porque você está naquela situação. Parece na minha época, não vou dizer da época do Marcos, na minha época eu comprei um Fusca. O Fusca, velho, ele não era gasolina, porque você tinha que colocar óleo toda hora. Então ele era quase biocombustível, né? Vazava óleo para tudo. Eu fui perguntar para o meu sogro doidinho. Meu sogro andava com uma Brasília velha, só com a terceira, não tinha mais nenhuma marcha, só com a terceira. O carro era aquela maluquice, capotava o carro, eles corriam para desvirar o carro, para esconder, sabe? Era aquela. Aí eu fui conversar com uma peça dessa, olhou o carro lá, fumando, vazando óleo para tudo. Tá novo, tá zero. Eu comprei o Fusca. Todo dia, irmão, era óleo, e todo dia empurrava o carro, né? Todo dia lavava. E a gente pensa assim: não, isso eu arrumo. Né? Todo mundo fala assim. Então a mentalidade, sabe, às vezes a necessidade faz a gente se expor. E quantas mulheres, quantos rapazes perderam a salvação porque se envolveram com quem não prestava, se envolveram com alguém. E o engraçado é que essas coisas ruins, tem uma mania de namorar, e ela sabe que está errado, mas a loucura é tão grande que ela não vai lá: pastor, o que o senhor acha? Pastora, só eu queria ver se, sabe, eu estou querendo namorar com fulano. Ela não chega para o líder de célula: fulano, estou querendo, fulano, eu conheci fulano, né? Ele disse que gosta. Não tem coragem. Querido, se é certo, não vai haver reprovação. Sabe o conselho, por isso que eu falo, essa coisa da mente da gente ser restaurada, o conselho nos livra de errar. Esses dias eu tenho algo que eu preciso decidir. Eu já conversei com a Cláudia, minha esposa, conversei com o Fernando, já até conversei com o Marcos, conversei com outro amigo meu, Omar, porque eu preciso entender, eu preciso saber que é no conselho que eu vou resguardar, é no conselho que eu me protejo. Então, querido, é muito importante a gente começar a entender: Senhor, o que a minha mente está recebendo? Eu estou me alimentando de quê? Daquilo que é da criatura, ou eu estou me alimentando daquilo que é do Criador? O que é que está tomando conta da minha vida? A minha mente, ela é uma mente vagabunda, ou é uma mente de Cristo, que não vai se deitar com qualquer tipo de pensamento? Então é muito importante a gente analisar isso, querido. A gente analisar isso. O que passa na sua mente? Ninguém é bestinha para saber que muitas vezes os rapazes entram na igreja. Os rapazes não, tem rapaz que entra na igreja e ele está olhando as meninas. E ainda digo uma coisa, irmão: se você é solteiro, você tem que vir na igreja e olhar uma menina, mas você tem que ir procurar uma menina de uma maneira forte, de uma maneira séria, sabe, de uma maneira comprometida, de uma maneira respeitosa. Você está procurando a sua esposa, não é olhando para tudo quanto é mulher, não é observando uma mulher como o mundano observa a mulher.
Então tudo isso fala muito da nossa mente. Por que a gente faz isso? Porque a nossa mente está podre, a nossa mente é desse jeito. Já viram aqueles caras que qualquer coisinha está maldando, que você fala uma coisa, ele malda? Por quê? Porque o pecado está na mente. O pecado está na mente. O pecado, ele na mente vai gerando esse sentimento, e quando você pensa que não, as suas atitudes são atitudes de derrota. São atitudes de derrota. Tu está entendendo, querido? Desconfie dos seus pensamentos. Por isso que eu falo para você, é muito bom a gente colocar aquilo que a gente pensa no crivo da palavra. Porque muitas vezes a gente é atacado na mente. E olha, não pense que é só para poucos. Não é para poucos, é para vacilão, é atacado na mente. Eu inclusive já falei aqui no meio de vocês, talvez alguns não tenham ouvido. Eu lembro que logo quando eu comecei a caminhar no reino de Deus, né, eu arrumei o emprego que eu estou hoje, e aí eu pensei o seguinte: eu vou comprar um fogão Caprice, que a maioria nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu falar, né? Na época que eu comprei esse fogão, tinha uma propaganda que falava assim: tudo Magic Click. Talvez a maioria não saiba o que é Magic Click. Tem alguém que sabe o que é Magic Click aqui? Oh Jesus, pelo menos um. Nem tu sabe. Irmão. Okay. Você sabe o que é Magic Click? Não, Magic Click era tipo uma pecinha assim, ó. Você chegava, apertava ele, botava lá no fogo, aí apertava ele, acendia o fogo. Irmão, aquilo era uma modernidade. Uma modernidade. Todo mundo queria ter um negócio daquele. O fogão era aquele que tinha um espeto rotativo. Irmão, quem tinha um fogão daquele era um luxo. Você botar um frango. Todo mundo queria convidar alguém para ir na casa para ver o frango assando. E eu comprei um fogão desse. Eu comprei um fogão desse na minha mente. Eu não podia ter um fogão daquele. Na minha mente, irmão, eu pensava assim na minha mente: eu sou um líder, eu não posso ter um fogão desse. Ninguém na igreja. O pior é que eu nem sabia se tinha alguém que tinha um fogão daquele, mas na minha mente, as pessoas não podem comprar um fogão desse. E eu, como líder, eu não posso comprar um fogão. Irmão, olha só a besteira. Olha, a minha cabeça, eu lembro que peguei lá na Oeste, descendo para o setor de oficina, a minha cabeça estava para explodir. Sabe aquelas dores de cabeça que tu está parecendo que tu vai ficar endemoniado? Irmão, a minha cabeça estava para explodir de tanta acusação na minha mente que eu não podia ter um fogão daquele. Então o que eu quero que você entenda? Satanás, ele começa, sabe, te prender na sua mente. E ele prendendo você na sua mente, os seus sentimentos vão ficando presos. E se os seus sentimentos vão ficando presos, as suas atitudes, sabe, o seu comportamento vai mudar. Quer ver uma coisa legal? Eu gosto de observar, quando eu chego num lugar e tem uma pessoa que fica com aquele olhar. Já viu aquele olhar de menino que fez alguma coisa errada e está com medo de ser descoberto? Eu consigo discernir isso. Quando eu olho para essa pessoa, eu vejo: Senhor, alguma coisa está errada. Porque a pessoa não fica à vontade. A pessoa, ela tem aquela condição de: não, o pastor sabe, o pastor Deus vai revelar para ele, eu estou lascado. Agora por quê? Por causa da mente. A mente está presa, os seus sentimentos vão estar presos e as suas atitudes são diferentes. Então, querido, quando nós entendemos isso, a gente começa a falar assim: Deus, molda a minha mente pela tua palavra, né? Que todo o sentimento, que toda a atitude, que todo o pensamento, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, realmente ocupe a nossa maneira de pensar. Então é muito importante a gente ter noção disso e falar: Deus, sonda o meu coração, sonda a minha maneira de agir, para que eu não venha perecer. Você sabe o que é a igreja? A igreja é um hospital. Mas nem todos que vêm para a igreja estão como feridos e como machucados. Eles têm que chegar machucados, mas eles têm que ser curados. E a igreja é um lugar de cura. A igreja deveria ser um lugar de muitos médicos, de muitas pessoas que têm palavra que podia ajudar, muitas pessoas que estão fortes, estão falando: pastor, vamos nessa que é bom aberto, estamos juntos, né? Sabe, olha, novo convertido é bom, porque novo convertido não deixa a gente em paz. Novo convertido quer fazer as coisas, novo convertido quer participar.
Agora tem aquelas pessoas que tem aquela sugestão que você percebe que não tem teor, não tem essência. Houve um dia que um rapaz chegou para mim e falou assim: Júlio não, pastor, por que o senhor não coloca culto de oração na igreja todos os dias? Isso parece ser muito espiritual, irmão. E mas não para ele. Na hora eu perguntei, eu pensei comigo, meu Deus, esse homem quer culto de oração todos os dias, não vem nenhum, mas quer que eu coloque. Então, o que isso é? O que é manifestação da mente, a manifestação de sentimento. Agora olha as atitudes, olha os frutos. O Senhor fala: frutificai, mas Satanás faz o seguinte: não, vai lá e compra o fruto. Então olha, a maneira de pensar vai na realidade tomar conta de toda a nossa vida. E se você quer saber o que você pensa, comece a analisar o seu sentimento. O nosso coração muitas vezes diz que o melhor momento é esse, mas aí Jesus vai e diz: não, o melhor momento não é esse. E qual é a palavra que você escolhe? Qual é a palavra que você recebe? Por que muitos de nós, a Bíblia fala que muitos de nós estão doentes? Porque não conseguem mentalmente discernir aquilo que Deus quer que a gente discirna. O corpo, que nós somos corpo, que nós somos membros uns dos outros. E por isso a gente perece, por isso a gente tem tanto problema, por isso a gente, de repente, você pega e vê um crentão, entre aspas, caindo em pecado. Por que isso? A gente vê aqueles irmãos que uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora está de acordo com o pastor, outra hora não está, uma hora se submete, outra hora não se submete, uma hora tem uma atitude de rebeldia que você fica olhando, mas por que essa atitude? Porque a grande verdade é uma manifestação daquilo que está na mente dele. Por que Jesus não teve problema nenhum? Porque a mente de Jesus estava em obedecer à voz do Pai. Porque ele veio aqui não foi para ser honrado, não foi para ser glorificado, não, ele não veio aqui para que fizesse uma festa para ele, ele não veio para isso. O propósito de Jesus estava bem claro na mente dele, na maneira dele sentir, na maneira dele agir. Ele veio para se tornar, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. Muitas vezes nós não queremos ser esses cordeiros, nós não queremos ajudar a não tirar o pecado, a gente não quer ser igual a Jesus. A gente na realidade quer, porque a gente tem uma mente distorcida, a gente quer se satisfazer. E quando a gente não se satisfaz, quando aquela coisinha nossa não é suprida, a gente vira as costas, a gente esfria. Já viu falar de crente que esfriou? Já viu falar de crente que desviou? Já viu falar de crente que fez coisas que você nem imagina? Cara, como é que pode fazer um negócio desse? Eu lembro de uma frase que um pastor disse, que acho que foi o César Farrado. Ele foi numa igreja muito grande, uma igreja que parecia tipo um shopping igual o Carrefour. Ele foi, o shopping não, tipo aquele estacionamento, aquele negócio todo lá. E o pastor foi e falou assim: olha, esse aqui é uma igreja. E aí ele começou a chorar. E aí a pessoa que estava lá: por que você está chorando? Ele falou: você está chorando? Porque olha o que Deus confiou na vida de um homem e ele perdeu. Por que pessoas perdem coisas tão brilhantes? Porque elas não conseguiram entender, a sua mente ainda é cativa de sentimento, cativa de pensamento, sabe, não é liberta. E nessa noite Deus, ele quer que você, sabe, coloque a sua mente, a sua maneira de pensar na cruz. Coloca na cruz. Quantos de nós fazemos as coisas para agradar os outros? A minha maneira de pregar não é uma maneira agradável. Minha maneira de pregar, principalmente na nossa igreja, o pessoal fala assim: o pastor está nervoso, já brigou com a mulher, lá na bola com os homens, o pau canta é solto. O cara, quando chega lá, e é pastor que chega lá, o cara: caramba, esse bicho é doido. Não estou perguntando o que ele está pensando, eu quero saber o que Deus está pensando. Não é à toa que a gente já vai para quase 2 décadas e não parou. Então nós precisamos falar: Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou colocando, isso tem te agradado ou não tem te agradado? Quando a gente casou, quem é que casou aqui chorando? Tem alguém que casou chorando de medo, chorando de terror? Não. No casamento do meu irmão eu chorei o casamento todo, porque eu comecei a sonhar, falei assim, o casamento dele, eu falei assim: Deus, olha que casamento lindo. Alguns anos atrás ele estava no Pará, em obra missionária,
mandaram dizer para a gente que ele tinha pego uma enfermidade, uma ferida na perna e não curava de jeito nenhum e podia até perder a perna. E agora eu estou vendo esse homem no casamento, um casamento lindo desse. Chorei, chorei, chorei. Mas no meu casamento eu não chorei, no meu casamento eu ficava rindo para todo mundo, eu estava feliz. Alguém viu a foto do meu casamento e falou assim: cara, mas que alegria desse noivo. Agora a pergunta é: se a alegria que você tinha, ou que você teve quando casou, ela permanece até hoje? Por que ela não permanece até hoje? Será que não foi a sua maneira de pensar o casamento que mudou, foi estragada, foi deteriorada, e aí o restante, sentimento e atitude tomou conta? Será que não faltou você cuidar daquilo que foi mais importante na sua vida, que foi o seu casamento, a sua família? Então muitas vezes, querido, a gente é pego na nossa mente e a gente começa, sabe, ser destruído. Quantas pessoas têm medo de escuro? E até durante a maturidade tem medo de escuro. Eu lembro que meus filhos, estou com medo, não sei o que. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui desliguei a luz da casa e já fiz isso com o filho dos outros. Que inclusive fala, porque foi o pastor que tem medo de escuro, ora por ele. Beleza, então vou fazer igual eu fiz com meus filhos. Chamei o pai, chamei a mãe, desliguei a luz da igreja todinha. Está vendo alguma coisa aqui? Eu levei os meus filhos, Fernanda, Nicole e a Rosaninha, lá para o fundo da casa, deixei tudo desligado, ninguém via nada. Aí eu falei para eles: estão vendo alguma coisa? Eles me responderam: não, vocês não estão vendo nada, porque não tem nada aqui além da gente. Agora a mente, ela formula, a mente, ela coloca um monte de coisa na nossa mente, sabe, o pensamento que quando você pensa que não, você está morrendo de medo, está igual um doido. Eu lembro que quando eu fui casar, eu caminhei 42 quilômetros, porque eu queria orar e pedir para Deus para mim não casar errado. Apesar de já ter me aconselhado, apesar de nós sermos cristãos, não queria errar. E eu fui 42 quilômetros orando. E nessa caminhada, chegava naquelas pistas ali depois de Braslândia, escuro. E eu não sou acostumado a andar no escuro, irmão. Eu olhava para uns lugares, parecia que alguém estava se mexendo, né? Passava no meio da ponte, aí é como se o diabo falasse: olha, se eu olhar eu vou aparecer. Aí o que eu fazia? Eu vou olhar porque eu quero ver se vai aparecer ou não, porque não é possível. Eu olhava e parava. Mas aí quando eu saí da estrada, aí tinha aquele negócio, aqueles caminhos que ia subir no morro, e eu com a mochila nas costas, aí eu fiz um movimento assim, irmão, que a correia da mochila bateu Aí eu pensei que era alguém que estava batendo nas minhas costas. Irmão, que medo. Quase que eu desmontei. Cheguei no barraco, lá em cima do morro, nunca foi nem um carro nesse barraco. E eu sozinho, pensando: Deus, eu podia ter feito outro tipo de propósito. Aí deitei na cama sem ver nada direito. Aí eu estou tentando dormir, né? Você fica naquela tensão. Aí eu comecei a escutar. Aí eu: meu Deus do céu, que é isso? Aí eu consegui discernir que era um cavalo andando no morro. Então a nossa mente, ela formula, ela imagina um monte de besteira e começa a tomar conta do teu sentimento e as atitudes. Quantas pessoas que acharam que havia uma traição no casamento, o sentimento foi dominando, mataram uma pessoa inocente. Quantas pessoas foram julgadas e mortas? Por quê? Porque alguém foi lá e introduziu na mente e gerou todo aquele sentimento, e isso gerou uma atitude. Outra coisa que eu talvez já tenha falado aqui, que alguns anos atrás, assistindo um jornal, eu ouvi uma matéria que me deixou revoltado. Eu fiquei muito revoltado, irmão, muito revoltado mesmo. Havia uma pessoa, um ator de televisão, e essa pessoa estava lá em cima estava com problema, queria se matar. E a multidão lá embaixo gritando, todo o povo gritando: pula, 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 pula. Porque o mundo é desse jeito. Não espere outra coisa do mundo, porque o mundo é desse jeito. E aquele rapaz pulou,
e se suicidou. Pior que não caiu nem em cima do safado daquele. Então o mundo é assim, o mundo fica jogando, Satanás fica jogando. Satanás, ele quer aprisionar a gente na mente. E se ele aprisiona a gente na mente, os nossos sentimentos se tornarão presos. E aí vem as atitudes, o comportamento. Quantos filhos têm um comportamento terrível dentro de casa? Mas por quê? Porque alguma coisa aconteceu na mente dele. A maneira de pensar. O Senhor, Ele quer tratar da sua mente. O Senhor, Ele quer tratar do seu coração. Eu estou passando da hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, por um instante. O que você pensa vai reger o que você faz e o que você é. Existe algum pensamento que te perturba, que te machuca? Às vezes foi uma frase que alguém falou em algum dia, algum sentimento que foi gerado na tua maneira de pensar, que esses pensamentos têm governado, e por isso você é uma pessoa que muitas vezes é rebelde. Às vezes você é uma pessoa que não consegue entender que alguém pode te amar sem você fazer nada por ela. Você não consegue entender, você não consegue aceitar que alguém, sabe, te valoriza. Talvez quando uma pessoa chega perto de você e te trata bem, você fica perguntando o que ela quer de mim. O que ela quer de mim? Talvez o seu comportamento seja um comportamento rixoso, um comportamento queixoso, um comportamento violento. O que é isso que acontece dentro de você? Hoje a justiça tem cercado muitos homens que batem em suas esposas, mas isso num período antigo, bem mais atrás, era muito comum e era muito normal. Agora, por que um homem vai bater na sua esposa, vai espancar a sua casa, os seus filhos? O que passa na mente de uma pessoa dessa? O que passa na mente de filhos que veem os pais se espancando? O que passa na mente de uma criança que vê o seu pai batendo na sua mãe? A grande verdade é que as atitudes que nós temos agora, no começo da linha, elas vão desembocar lá no final da linha, onde estão os nossos filhos. Por que muitos filhos eles têm que fazer alguma coisa para chamar a atenção? Porque na realidade eles têm na sua mente, nas suas atitudes, nos seus sentimentos feridas que foram provocadas por pais que não têm sido pais. Por que muitas moças, ao invés de serem protegidas, serem guardadas pelos seus pais, elas são violadas, são violentadas pelos seus próprios pais, às vezes por padrasto? Por que isso? Mas o Senhor não criou as coisas dessa forma. Quando o Senhor diz, olha, frutificar, o Senhor está falando que a gente precisa desabrochar, a gente precisa, sabe, produzir, a gente precisa fazer as coisas acontecer. Mas quando Satanás vem, ele fala, não, pega o que você tem, come, destrói logo o que você tem. Mas esse Deus, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe a nossa vida, ele sabe o nosso coração. Ele na verdade, ele quer, sabe, nos libertar na nossa maneira de pensar. Aquilo que o homem imagina é aquilo que ele vai experimentar, aquilo que ele vai ser. Sabe, quando os pastores eles resolveram começar esse trabalho, eles tinham imagens, eles tinham sonhos, e esses sonhos eles se tornaram reais. Mas se eles tivessem sonhado de outra forma, tudo isso não tinha se tornado real. Por quê? Porque os sonhos, os sentimentos, os pensamentos, eles não iam conduzir as atitudes, a um sentimento, a um tratamento de Deus. A palavra diz claramente que os meus sinais, eles vão acompanhar aqueles que creem. E crer está muito relacionado àquilo que nós recebemos na nossa mente, nos nossos pensamentos. A palavra, ela ministrada, ela falada, ela gera em nossa mente não somente um conhecimento físico, mas ela gera em nós uma transformação espiritual. Ela gera em nós um peso de glória, ela gera em nós um entendimento
que nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros, e como herdeiros nós temos direito, e esse direito ninguém pode nos tirar, a não ser o pecado, a não ser uma maneira distorcida de pensar. Então, querido, hoje é tempo de você se levantar. Talvez em algum momento você diga: não, eu não consigo ser um líder de célula, eu não consigo cooperar, eu não consigo ajudar a igreja. E aí você começa com aquele sentimento: ah, nocivo, eu não presto, ah, ninguém me reconhece. E quando você pensa que não, você está com uma atitude de distanciamento. Mas a grande verdade é que o Senhor ele tem falado para que a gente cinja, sabe, os nossos pensamentos, que as nossas atitudes elas sejam protegidas, que os nossos sentimentos eles sejam tratados. Muitas vezes, para que a gente seja livre, precisa simplesmente de conversar com os pastores, conversar com os líderes. A Bíblia diz: olha, confessar os vossos pecados uns aos outros e orar para que sejais curados. Muitas pessoas têm na sua mente: não, se eu contar isso, vão me tratar mal, se eu contar aquilo, é aí que vão me tratar mal. Não, querido, isso é algo que Satanás semeou na tua mente. Não, nós os pastores, nós os líderes, nós estamos aqui porque nós somos colocados por Deus, não foi nós que nos oferecemos. A Bíblia diz que Deus dá ao seu corpo apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Ele é que dá, Ele que coloca para o bem, para a ajuda, para a edificação do corpo. Eu já vi pessoas chegarem para mim para confessar, e eu via mais que a pessoa tinha um medo tão grande, porque às vezes me olha com essa palavra dura, com esse jeito seco que eu tenho. Elas talvez imaginassem: o pastor vai me acabar, vai me esculhambar todo. Alguns até eu faço isso, mas a grande maioria eu entendo. A grande maioria, 99% da gente fala: irmão, Deus vai tirar esse peso da tua vida. Deus vai tirar, sabe, essa cadeia da tua vida. Sabe, é tempo de nós falarmos: Senhor, eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso, Senhor, pensar como tu pensas. Eu preciso almejar como tu almejas. Eu preciso sonhar, eu preciso ver como tu vê. A tua palavra diz, ó Deus amado, que tu bem sabes quais são os pensamentos, ó Deus, que tu tens com relação a cada um de nós. E são pensamentos de justiça, Senhor. Nós clamamos nessa hora, Pai. Tu conhece cada um, conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Ó Deus amado, que esse momento, ó Pai, seja um momento, ó Deus, verdadeiramente de mudança, Pai. Um momento, ó Deus amado, de atitude, Deus amado, diante de Ti, ó Deus. Que todo pensamento, ó Deus amado, que é frívolo, Senhor, todo pensamento mau, Senhor amado, nessa hora esteja caindo por terra, Pai. Que todo pensamento que não edifica, Deus amado, ó Deus, esteja perdendo as forças, ó Pai. Que cada um dos teus filhos, ó Pai, possam ocupar sua mente, ó Deus, com a tua mente, Pai. Possam sonhar os teus sonhos, ó Pai. Possam almejar, Deus amado, aquilo que tu almeja, Pai. Oh Deus, como o teu filho disse, Senhor, que esse era o lugar, que esse era o momento, ó Pai, que nesse momento, ó Deus amado, haja, Senhor amado, uma manifestação, ó Deus, sobrenatural, ó Deus, de purificação, de restauração, ó Pai, que cada um de nós saiamos daqui, ó Deus amado, com a mente restaurada, Senhor. Ó Deus amado, com a mente, ó Deus, alimentada pelas tuas verdades, ó Pai. Com a mente, ó Deus amado, alimentada, Senhor amado, pelos teus dons, pelos teus frutos, ó Deus amado, alimentada, Deus amado, ó Deus, pelo teu reino, Senhor. Que seja humano, Senhor. Pai, que nossas atitudes, ó Deus amado, sejam tratadas, ó Deus, primeiro com a maneira de pensar, Senhor. Aqueles, ó Deus amado, que perdem a cabeça e batem nas suas esposas. Aquelas esposas que insultam os seus esposos, Pai. Aqueles, ó Deus amado, que caminham, ó Deus amado, no caminho do ciúme, Pai, da desconfiança, da falta de tratamento, ó Pai. Aqueles homens, ó Deus, que quando chegam em casa, Senhor, mesmo no seu direito, eles pensam somente em descansar, mas não pensam em descansar com a sua esposa. Aqueles homens, ó Deus amado, que muitas vezes que acham que trabalham mesmo, e às vezes o trabalho é pesado,
Chega em casa, acha que ninguém mais fez nada, que ninguém mais cooperou, que ninguém mais agregou a sua casa nem a sua família. Pai, que essa mente, Deus amado, não ocupe, Deus amado, a igreja, Pai, que esses pensamentos eles não ocupem a nossa mente, Pai. Trata, Senhor, cada um de nós, Pai. Toda murmuração, ó Pai, ela tem início na nossa mente, Pai, porque nós não conseguimos, ó Pai amado, verdadeiramente entender claramente aquilo que Tu tem nos proposto e aquilo que Tu tens feito, Pai. Quanto, Deus amado, temos provado da Sua misericórdia. Quantos, ó Deus amado, os acidentes que Tu tem nos livrado, ó Deus, a Tua mão, ó Deus, tem nos guardado. Quantas enfermidades, Pai. Ó Deus amado, quantas situações, ó Pai, desagradáveis Tu tem nos guardado, Pai. Que saiamos daqui, Deus amado, repletos de gratidão, ó Pai. Repletos, ó Pai, de desejo, Deus, de produzir, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, que prescruta e sonda todas as coisas, ó Pai, possa, Senhor amado, sondar a nossa mente, Pai, e que Tu possa, Deus amado, ver, Senhor amado, se há algum caminho mau, se há algum sentimento mau, ó Pai, se há alguma atitude má, ó Pai, que elas possam, Senhor amado, ser tratadas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, quantos testemunhos horrorosos, ó Pai, quantos testemunhos, ó Pai, em todos os níveis da igreja horrorosos, Pai, mas nós clamamos a Ti, Pai, nos coloca no Teu prumo, Pai, como o Teu livro, como a Tua palavra diz lá em Jeremias, ó Pai, como vasos, ó Deus, de barro, que Tu possas, Senhor amado, se for necessário, desfazer, Senhor amado, e nos refazer, Senhor, segundo a Tua vontade, tirando tudo aquilo que Tu não queres, ó Pai. Nós clamamos nesse momento, Pai. Recebe, Deus, a nossa gratidão por esse tempo, por esse lugar. Ó Deus amado, por cada um desses irmãos, Pai. Recebe, Deus amado, o nosso coração, ó Pai, de forma, Senhor amado, grata, Senhor amado, maravilhada, Senhor. Que Tu possas, ó Pai, imprimir em nós, Senhor. Imprimir em nós, ó Pai, o Teu caráter, Senhor. A Tua maneira de agir, Pai. E quando as pessoas olharem para nós, ó Pai, possam perceber os Teus traços, Senhor. Quando nós, maridos, ó Deus, quando as esposas chegarem em casa, Senhor, os filhos possam, Senhor amado, se alegrar, Pai. Que o nosso lar seja um lugar de cura. Que o nosso lar seja um lugar de proteção, Pai. Que o nosso coração, a nossa visão, ó Deus, a nossa maneira de pensar, ó Pai, se assemelhe a Ti, Pai. Que cada atitude, que cada fruto, ó Pai, não seja comido, Deus, por nós, mas seja entregue, seja semeado por Ti, Pai. Que hajam atitudes, ó Deus, de santidade, de gratidão, Pai. É isso, Deus, que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu agradeço de coração. Para mim é um orgulho estar aqui, né? Primeiro porque eu observo, né? Eu acompanho, né? Às vezes eu passo aqui pela frente para me ver como é que está, e na realidade todas as vezes que eu venho aqui eu me alegro, eu me sinto orgulhoso, né? Eu sinto uma honra poder, né, estar perto dos pastores. Isso para mim é fora de série. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode ficar de pé. Deixa eu falar para vocês aqui. A palavra foi forte demais. Ela vai ficar gravada aí, é bom você ouvir de novo. Mas, deixa eu te contar algo. Tudo que é obrigatório, ser de Deus falar com você. Você só tem que ir lá e fazer. Você não precisa sentir para você fazer. O que a gente vê hoje, muito, o pastor Júlio ministrando e Deus falando comigo também. Aliás, desde ontem, discipulado, na verdade, a gente estava compartilhando algo com os irmãos. Há muitas pessoas que ficam aqui, ó, no nível da alma somente.
da mente aqui, ó. A mente é o nível da alma. E elas ficam, eu só vou se Deus falar. Tem gente, pastor Júlio, que até para voltar para a igreja, quer que Deus fale com ela, com ele. Em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos a congregação como é costume de alguns. Mas por que a pessoa pensa isso? Porque está sendo bombardeada aqui na alma, na mente. Nossa, essa palavra de hoje aqui arrebentou comigo ali todo. Sabe o que é que eu faço direto? Que eu quero desafiar você a fazer hoje? É levar seu pensamento, meu amigo, cativo aos pés da cruz. E eu não estou nem entendendo, mas eu estou aos pés da cruz. Eu não estou nem querendo, mas eu estou aos pés da cruz. Eu não estou nem sentindo, mas eu estou aos pés da cruz. Eu estou pensando dessa forma, mas eu estou aos pés da cruz. Quem que ensinou isso para a gente, irmãos? Jesus. Quando ele está no conflito antes da cruz, Jesus passou pelo maior conflito que a ciência explica aí hoje, transformou. O suor dele se transformou em gotas de sangue. Saiu gotas de sangue dos poros dele, porque a alma dele gritava: tem que passar esse caso, você precisa disso. Mas chegou um ponto que ele entendeu, ele não é governado pela mente, mas pelo Espírito Santo. E aí ele disse: pode, se quiseres, eu dou um jeito de passar, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se você é crente que está aqui hoje, você colocar o seu pensamento aos pés da cruz. Nossa, sabe o que é que Paulo diz isso? Diz pelo Espírito Santo, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai, metamorfoses, pela renovação do vosso entendimento. Você precisa estar aos pés da cruz, e eu também. Eu não tenho mais nem o que falar aqui. Eu ia chamar para orar e tirar a oferta e dizimar. Hoje à noite, até para eu dormir, vai ser difícil pensar nessa palavra. Aqui dentro, tudo começa aqui dentro. Obrigado, pastor Júlio. Eu quero te dar uma oportunidade para dizimar e ofertar essa noite, mas antes disso, eu vou chamar para orar. Tem alguém que está aqui no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja reconciliar com Deus, ou você mesmo está dizendo para si mesmo: pastor, eu vim para cá, cheguei aqui hoje, mas a minha cabeça e a minha mente estava assim, ó, revirada em muitos aspectos. Levanta a sua mão bem alta assim, eu quero orar por você. Tem alguém que chegou com esse sentimento? Vem cá, se você puder e quiser vir, vem aqui à frente. Sei que tem mais gente. Eita Deus, aleluia! Mas eu quero orar por essa pessoa. Glória a Deus! Está tudo confuso, não estava? É, mãe? Tudo revirado aqui dentro, né? Mas você veio no lugar certo, na hora certa. Foi o Espírito Santo que te trouxe a esse lugar. Foi Ele que pegou na sua mão e te trouxe para esse lugar. Nós vamos repreender agora. Tem mais gente, irmão. Se quiser vir, vem logo agora para cá. Todo espírito de suicídio, de depressão, de tristeza, de amargura, de decepção na alma, que tocou a vida dela durante esses dias. Eu quero a vida delas durante esses dias. Eu quero renunciar agora no nome de Jesus. Eu quero declarar que toda confusão na mente, na alma, todo devaneio, bota a mão aqui na cabeça dela também, amigo. Todo devaneio caia por terra, saia da casa, saia dos sentimentos, da alma dela agora. Espírito Santo, traz a tua visitação aqui agora. Nós repreendemos toda obra de Satanás. Nós não aceitamos mais esse sofrimento vindo para trazer a ruína, a miséria nas emoções. Nós renunciamos essa noite
nós declaramos a mente, seja renovada agora. Mente seja renovada agora pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Mente, saia dela agora toda confusão. Nós te ordenamos agora. Essa mente é a mente de Jesus. Nós liberamos essa palavra para que crie raízes no coração e na vida. Nós liberamos a ação do Espírito Santo, que venha ao encontro agora, no nome de Jesus de Nazaré. Nós liberamos a vida de vocês, as enfermidades na alma, nós liberamos e declaramos cura, em nome de Jesus. Amém? Vocês creem que Deus está trazendo uma nova mente ao coração de vocês? De verdade?